IAG apresenta Esperança para a Vida. Nosso Deus, nosso Criador dos céus e da terra, te convidamos, ó querido Deus, neste momento, para que o Senhor Deus nos conceda o Espírito Santo, para que tudo quanto irá ocorrer neste lugar seja segundo a sua vontade, querido Deus. Pedimos que o Senhor Deus seja conosco, a cada um de nós que estamos aqui, e que nos guia desde o início até o final deste programa. São graças que te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudações a todos que nos acompanham neste que é o nosso canal IAG Moçambique. Se está aqui pela primeira vez, queremos dar as boas-vindas e desde já fazer-te um convite especial para subscrever-se neste canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar este conteúdo com os demais. Eu sou Cipriano Nhankalo e tenho aqui a presença de dois convidados especiais para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Tenho aqui a presença do irmão Jaime Senda. Irmão Jaime Senda pode saudar aos nossos irmãos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, irmão Cipriano. Saudar a equipe que está nos acompanhar do outro lado e dizer que Deus possa abençoar a todos nós e que esse estudo possa ser um estudo abençoado. Amém. De igual forma, temos a presença do nosso irmão Samuel Rabano. Irmão Samuel Rabano, seja bem-vindo. Pode saudar aos irmãos que nos acompanham do outro lado de casa. Muito obrigado pelo convite. Eu saúdo-vos e convido a todos para que possam desfrutar dessas bênçãos na qual Deus a cada semana tem nos proporcionado. Amém. Então, nós estamos na lição número 10, cujo tema é o verdadeiro Josué. Durante esse trimestre, Deus tem nos abençoado bastante com lições de fé neste livro de Josué. E hoje não iremos fugir à regra, onde nós vamos abordar mais sobre a questão da tipologia. E o verso para memorizar se encontra no livro de 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Nós lemos o seguinte na palavra do Senhor, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, ao chegarmos aqui, vamos encontrar algo muito interessante ao estudarmos essa lição, onde nós encontramos que Deus nos mostra que os exemplos ou as coisas que aconteceram com os nossos antepassados foram escritas para nós extrairmos lições importantes, porque nós vivemos no tempo do fim. Para que essas lições sirvam de advertência para nós, de tal forma a não cometer os mesmos erros que eles cometeram e a fazermos as coisas corretamente, assim como eles o fizeram. E o autor aqui, ele acaba nos propondo uma imagem interessante, onde nós vimos 2 homens e nós vimos mais homens no meio, em direção a uma luz que ilumina um lugar especial. Esses 2 homens aqui, encontramos um simbolismo muito importante, porque nós estamos a falar do verdadeiro Josué. Então, encontramos aqui o Josué com a espada, ele liderando o seu povo em direção à terra prometida. Mas encontramos o verdadeiro Josué está em frente, não é, da liderança do povo no sentido mais amplo, que é o Jesus Cristo. Ele que vai nos liderar e tem nos liderado em direção à Canaã Celestial. Então, esta é a lição que nós vamos encontrar aqui. Não sei se os irmãos gostariam de tecer alguma consideração sobre este tema do verdadeiro Josué, antes de avançarmos concretamente. A lição é bastante interessante. Vamos conseguir perceber, ao examinarmos as Sagradas Escrituras, que existem figuras, existem aquilo que as figuras indicam. E isto acontece ao fazermos o estudo desta lição, onde somos apresentados Josué com um ministério específico, mas também entendemos ao estudar esta lição que Josué estava prefigurando aqui Jesus Cristo, aquele que é o nosso Salvador. Então, existe aqui algo que pode ser entendido como verdadeiro, no sentido prefigurado, mas existe algo mais verdadeiro do que aquilo que aponta para um acontecimento futuro. Eu também quero agradecer e tentar aumentar
naquilo que a Bíblia diz sobre estes acontecimentos. Por exemplo, quando diz no versículo 11, que diz que tudo isso aconteceu com os nossos antepassados como exemplo. E estas coisas foram escritas como aviso para nós. Isto nos dá a entender que o Deus passado é o mesmo Deus que conduziu, é o mesmo Deus que está a conduzir, é o mesmo Deus que quer nos levar para onde? Para a terra prometida que o Senhor Jesus Cristo foi preparar nos céus. Amém. Ainda acrescentando um aspecto em relação ao próprio verso áureo, que nos apresenta quando o autor diz que estas coisas aconteceram para que servissem de exemplo para nós, que os fins dos tempos chegaram. Significa que aquilo que nós encontramos no passado com a vida dos que seguiam a Jesus Cristo ou sempre foram servos de Deus, as suas falhas, as suas práticas positivas, tudo aquilo tem um impacto nas nossas vidas no tempo presente. Então, somos chamados aqui a observar como é que eles foram procedendo, para daquilo que foram procedendo, nós podermos colher o que foi positivo. Exatamente. Aquilo que foi negativo, nós somos advertidos a não buscar como lições para a nossa vida diária. E, de fato, se irmos ao livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 9, que endossa esta ideia de que não há nada de novo que acontece debaixo do quê? Do sol. Então, as coisas que vão acontecendo hoje tiveram uma imagem no passado. Por exemplo, reparem para os versículos 9, diz que o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso tornará a se fazer. De modo que não há nada de novo debaixo do sol. É um aspecto interessante ao mergulharmos para examinar um Josué prefigurado no passado, mas que apontava para um Jesus Cristo no nosso presente, assim como no nosso futuro. Amém. O que mostra que quando nós entendemos que vivemos num grande conflito, mas o nosso líder é Jesus Cristo, e olhamos para o passado, para as batalhas que ele teve no passado, temos a certeza de que seremos vitoriosos, porque ele no passado saiu vitorioso, ou seja, todas as batalhas que ele travou, ele venceu. Por isso que aqui nessa imagem o autor acaba trazendo uma luz lá no fundo, que vai representar esta presença divina e a esperança do cumprimento das promessas que Deus fez e faz. Então mostra que Deus é fiel e ele irá cumprir com as suas promessas. Por isso que vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 8, o versículo 5, para podermos entender sobre essa questão da tipologia bíblica. Porque quando lemos aí no verso A, nos apontando para os eventos do passado, que servem como advertência para nós, então logo existe essa questão de se fazer uma tipologia. Então queremos entender o que seria a tipologia bíblica, quais são os exemplos que nós podemos encontrar e aprender algumas lições para nós. No Hebreus capítulo 8, no versículo 5, o que diz? Diz o seguinte: o trabalho que esses sacerdotes fazem é de fato somente cópia e sombra do que está no céu. Foi isso que Deus disse a Moisés quando ele ia construir a tenda. Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. E vamos ler o capítulo 9, versículo 23. O versículo 23 diz o seguinte: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Okay. Então, pegando esses dois textos, nós conseguimos ver aqui claramente que é uma tipologia. Então, o que seria uma tipologia bíblica? E o que é que nós podemos dizer sobre essa tipologia relatada aqui nesses dois versículos? Bem, aqui o apóstolo Paulo, ao fazer menção desses dois textos que nós acabamos de ler, ele mostra-nos de que existiu uma orientação no passado, dada por Deus, para que pudesse se construir um tabernáculo, onde Deus pudesse habitar. Esta orientação foi dada a Moisés. Faça conforme eu tenho lhe mostrado. Aquele tabernáculo feito, o santuário, ele era tipo de um antítipo. Significa o quê? Que prefigurava a existência de um verdadeiro. Aquele era cópia. Existia um verdadeiro que neste caso encontrava-se onde?
no céu. Todos os elementos ali prefigurados tinham uma aplicação no santuário celestial. Por exemplo, após a queda do homem, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, Deus mata um cordeiro. E ele diz, vocês terão que fazer sempre este sacrifício junto dos portões do jardim do Éden. Que aquele sacrifício estaria a apontar a morte de Jesus Cristo no futuro, que era a promessa de um Salvador. Então encontramos nos filhos de Adão e Eva um que não quis fazer tal como foi a ordem. Então, aquilo que deveria prefigurar a morte de Jesus Cristo, ele não quis com que materializasse tal como foi ordenado. Então, em vez de ir pegar um cordeiro, sacrificar, o que ele fez? Trouxe o quê? Verduras. Exato. Trouxe aquilo que era fruto do seu trabalho. Mas a ordem para fazer o sacrifício estava bem plasmada. Exato. Então, ele recusou. Então, há uma lição aqui fundamental a se destacar, que aquilo que Deus mostra que se faça, ao que devia se prefigurar como tipo, e que também poderia constituir um antitipo, deve ser tal e qual, tal como foi apresentado. E para aumentar também nessa contribuição, nessa parte onde que o próprio Deus ordena para Moisés e que não falhe, olha bem e deve fazer da mesma forma como você viu. Isto para dizer o quê? Que na realidade existe essas coisas que Moisés fez aonde? No céu. Onde que Cristo foi e que está neste lugar a monitorar sobre nós neste momento como sacerdócio de todos nesta terra. Então aqui podemos encontrar uma representação profética, né? De realidades futuras, através de eventos, cerimônias ou pessoas, nesse caso. Então, quando nós falamos aqui da tipologia, o autor diz que é uma forma específica de interpretação bíblica em que pessoas, eventos ou instituições prefiguram Jesus ou outras realidades contidas no Evangelho. O que significa que o objetivo central da tipologia é apresentar a obra redentora ou a obra do plano da salvação por intermédio de Jesus Cristo. E aqui há um ponto interessante quando olhamos para esta lição de domingo, no segundo parágrafo. Diz que é crucial entender que os escritores do Novo Testamento não atribuíram aleatoriamente um significado tipológico a alguns textos do Antigo Testamento para mostrar um ponto de vista. Exato. Um tipo do Antigo Testamento é sempre validado nos escritos proféticos antes de adquirir um cumprimento antitípico no Novo Testamento. Então, o que nós podemos dizer sobre este parágrafo que o autor diz? Porque podemos encontrar várias pessoas, não é, que podem aplicar mais essa questão de tipologia. O que o autor está aqui a nos ensinar é que aquilo que nós encontramos como tipo, devemos encontrar na Bíblia algumas passagens que indicam o cumprimento daquilo no futuro. Exato. Então, se, por exemplo, nós lermos uma passagem onde está escrito que tal servo fez coisa X na sua vida, no passado, encontraremos algumas outras passagens endossando que aquilo que foi a forma de ser e estar deste servo cumprir-se também aonde? No futuro. Exatamente. Então, aqui não se aplicou de forma aleatória. Dentro da própria Bíblia, teremos que encontrar um antitipo para aquele tipo. Será que há um perigo em pegarmos esses textos e fazermos essas aplicações sem seguir esses princípios bíblicos? Há um perigo, sim. Eu acredito que há um perigo, porque se voltarmos um pouco para trás, logo no verso A, diz que essas coisas foram feitas para o quê? Para que sirvam de espelho para o quê? Para nós, para o nosso futuro. Para dizer que, desde aquilo que eu disse no início, que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E será o mesmo Deus que vai conduzir o povo no futuro. Em que, se formos a observar o mundo em geral, de todos os acontecimentos, aquilo que está nos acontecendo, às vezes nós tentamos buscar
as respostas e não termos nenhuma resposta aonde que vamos ter, mas a própria Bíblia tem nos trazido e tem nos levado para podermos entender o porquê que essas coisas estão a acontecer e qual é o sinal dessas coisas. Deus tem um propósito final, que o propósito é de estabelecer o seu reino aonde? Na terra, assim como no tempo de Josué, Deus, no seu plano, era de estabelecer o reino dele aonde? Em Canaã. Amém. Uma coisa interessante aqui, nos textos que nós lemos de Hebreus, capítulo 8, assim como capítulo 9, a ênfase aí é que, por exemplo, Moisés, ao ser dado o modelo de santuário que ele devia erguer, Exato. por mão, o Rabano já dizia que o propósito de Deus é voltar a habitar no meio do seu povo. Deus, quando deu o santuário, tinha esse propósito, porque ele diz que me fareis um santuário para que eu habite no meio de vós. E hoje nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Agora, o que é interessante é que Moisés devia fazer tal como lhe foi mostrado. Então, aí encontramos o princípio bíblico de tipologia, de sermos fiéis, não é? Aquilo que é a interpretação. Porque, por exemplo, podemos ler Mateus capítulo 25, encontramos a parábola das 10 virgens, onde encontramos 5 virgens prudentes e 5 virgens imprudentes. Mas também temos uma outra personagem, que é o noivo, que vem ter com as virgens. Mas também temos uma outra personagem que aqui não é mencionada, que é a personagem que clama que és o noivo. Não é indicado quem, que não se menciona. Mas existe essa pessoa que só essa mensagem de advertir as 10 virgens sobre a chegada do noivo. Mas vamos focar no versículo 6. O que é que diz? À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. Então, muitas das vezes, temos ouvido aí os outros irmãos liderados pelo Cacó Felipe. Eles usam esse texto para dizer que esse texto cumpre-se em Cacó Felipe. Que ele é o noivo citado aqui que vem ter com as 10 virgens. Então, eles tentam fazer uma tipologia que é forçada, na verdade. Porque aqui nós sabemos que as 10 virgens representam a igreja. E nós vamos ver aqui que, na verdade, o noivo em referência aqui não é o Cacó Felipe, mas sim é Jesus Cristo. Então, há um perigo quando nós forçamos a tipologia, porque corremos o risco de anular até aquilo que é a própria missão de Jesus Cristo. Não sei se os irmãos queriam avançar para fecharmos com 1 Coríntios capítulo 5, 7, porque se esta tipologia que se faz aqui está errada, nós devemos entender que o propósito final das tipologias é apresentar a obra redentora de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, encontramos um exemplo claro de tipologia que nós podemos fazer sem necessariamente esforçar. O que é que diz aí 1 Coríntios 5, 7? Diz o seguinte na minha Bíblia. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como nova massa sem fermento, como sei que de fato são agora. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta agora. Que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Amém. Nós vimos que o povo de Israel, Deus instituiu uma festa, a festa da Páscoa, onde eles deviam sacrificar um cordeiro sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. E esse cordeiro aponta para a morte de Jesus Cristo. É um cordeiro que aponta para Jesus Cristo. E por isso que Paulo, quando aparece aqui, nos apresenta a Jesus Cristo o cumprimento deste tipo, ou seja, Jesus Cristo sendo o antítipo. Então nós encontramos que aqui o tipo encontrou o seu antítipo. A sombra encontrou a sua realidade. Daí que cessam os sacrifícios de cordeiros apontando para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o cordeiro pascal e ele, tendo sido morto uma vez, virá pela segunda vez para poder buscar a todos aqueles que se preparam para ir juntamente com ele com o céu. Então, o que nós podemos dizer sobre tipo e antítipo? Recorrendo ao próprio estudo da lição, nós podemos apresentar alguns exemplos que o próprio autor aí apresenta,
sobre a aplicação correta de tipos e antítipos. Por exemplo, o livro de Salmos, capítulo 22, encontramos aí, nos versículos 1, a expressão que diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido? Aqui encontramos o salmista expressando um sentimento de abandono, vindo da parte de quem? De Deus. Mas nós sabemos de que este tipo aqui, de Davi, é o antítipo do próprio Jesus Cristo quando esteve onde? Na cruz do Calvário. Então, se nós formos a ler o livro de Marcos, capítulo 15, versículos 33, a Bíblia diz o seguinte: E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Então, aquilo que aconteceu lá no passado cumpre-se na vida de Jesus Cristo. Então, encontramos uma aplicação exata da sombra, encontrando a realidade na vida de Jesus Cristo. Então, Josué, sendo aplicado aqui como sendo um tipo de Jesus Cristo, há situações que prefiguram a vida de Jesus Cristo. Para não corrermos o risco daquilo que aconteceu no tempo de Jesus, quando Cristo foi nascido, porque nós sabemos que, por não haver aquele interesse de querer investigar as escrituras, o que dizem a respeito daquilo que vem, o que aconteceu quando Cristo foi nascido? Ele foi rejeitado, não foi reconhecido que era o enviado, porque ninguém estava... mesmo eles reconhecendo, eles não deram aquilo como importância, porque vamos ver o exemplo daqueles magos de Oriente, que saíram de outros países para virem para onde? Vir em Jerusalém para procurar saber daquela estrela, porque eles querem dizer que eles liam, eles estavam sempre a examinar as escrituras, por isso que eles não quiseram perder alguma coisa. Quando chegam em Jerusalém para procurar saber desse rei, eles, quando receberam essa mensagem, o que aconteceu? Foi do tipo, ninguém sabia daquele assunto, até o próprio rei, que era Herodes naquele tempo, ele não teve conhecimento, ele foi buscando aqueles que eram os próprios guardiões da casa do Senhor, e que para vir e procurar saber deles que esta mensagem dessas pessoas que estão a dizer que é nascido o rei aqui, é verdade? Qual é a resposta dele? Era, isso aí são coisas que, um dos profetas, então, vamos falar do profeta Isaías, muitas das vezes, que fala da necessidade de quê? De Cristo, que é uma virgem, vai conceber, aí para o Cristo. Então, isso para dizer, o povo também de hoje, deste século, fica obcecado. Eles ficam não tendo interesse de querer investigar. Uma coisa que eles pegam é aquilo só. Não querem saber como é que isto vem, como é que isto começou. Então, nós acreditamos que a Bíblia, sim, se nós vemos o Velho Testamento, assim como o Novo Testamento, tem um impacto importante na vinda de quem? De Cristo, assim como quando ele ascendeu para o céu. Por isso foi algo que muita gente não entende até hoje. Então, isso estamos aqui para apelar e convidar aos irmãos para que possamos examinar com cuidado as escrituras de esses que nós estamos hoje a estudar. É interessante que o texto que nós lemos aqui antes traz uma coisa muito fundamental. Exato. Davi, nós sabemos que Davi cometeu um pecado. Exato. Ele envolveu-se com a mulher de Urias, não é? Ele cometeu o adultério, do qual ele engravidou a Betseba. Nós vimos que quando Davi recebeu a informação de que ele era culpado diante de Deus, nós vimos aqui um Davi que expressa o seu sofrimento diante de Deus. Então, essa sensação de estar desamparado da parte de Deus é resultado do quê? Da questão do pecado. Então, quando nós vimos Jesus Cristo lá na cruz, conforme estávamos a ler aí em Marcos, Isaías diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Então, a sensação de desamparo da parte de Deus, quando ele assume os nossos pecados, ele fica no nosso lugar, não expressa a mesma ideia. Por isso que nós já dizíamos aqui que esses tipos
que encontram o seu antitipo, o seu objetivo final, na verdade, é apresentar o plano da salvação. Por isso que o filho de Davi, com que ele engravidou a Betseba, morre. Mas a Bíblia nos apresenta por que morre. Será que pecou aquela criança? Não, morre por causa do pecado dos pais. Assim como Jesus Cristo não pecou. Morre por causa dos nossos pecados. Então, está aí também por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Então, nós podemos encontrar essa questão de tipo e antítipo também nessa questão. Por isso que o autor aqui acaba apresentando 3 fases, né? Que é a fase de Israel, do Êxodo, assim como do santuário, mas que são fases que vão apresentar um plano de salvação de Jesus Cristo. O que nós, em poucas palavras, podemos dizer sobre essas 3 fases, a fase de Israel, do Êxodo e do santuário? Podemos olhar para alguns textos que podem nos ajudar a chegar a compreender as 3 fases. Poderíamos ler aí, por exemplo, o livro de Números, capítulo 3, versículos 8 e 16. Da tribo de Efraim, Oséia, filho de quem? De Nun. Versículos 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséia, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Por que trago esta comparação aqui? É que o nome de Josué tem a mesma significação que o nome de Jesus. Quando você olha no hebraico, nos originais, você encontra que Yeshua e Yoshua são os mesmos nomes. E Josué, antes de ser Josué, encontramos aí, por exemplo, que ele também era o quê? Oséias. Então, sendo filho de quem? De Nun. E este nome de Oséias significa salvo. E quando ele é trocado o nome para Josué, o nome dele passa a ser o quê? Deus que salva, aquele que salva. É aquele que salva por quê? Porque teve que salvar, ou teve que levar o povo de Israel a entrar na terra prometida. Então, este tipo é o mesmo tipo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que nos salva. Em João capítulo 10, versículos 11, encontramos aí a palavra de Deus dizendo que eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas próprias ovelhas. O que nós encontramos dessa expressão de Jesus Cristo, dizendo que ele é um bom pastor, e que nós encontramos aplicando-se na vida de Josué. Se nós voltarmos a ler, por exemplo, o próprio Números, capítulo 27, mostra-nos aqui Josué também como um pastor. Os versículos 16 diz que o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles e que faça sair e que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então, lá em João capítulo 10, 11, Jesus Cristo diz que eu sou um bom pastor. E um bom pastor tem ovelhas para conduzir. E as suas ovelhas conhecem o seu próprio pastor. Então, aqui encontramos Josué, com a morte de Moisés. Ele é colocado também como um pastor. E que o povo de Israel deveria ouvir o comando de quem? De Josué, para conseguirem alcançar a Canaã prometida. E nos versículos 18 diz que então disse o Senhor a Moisés: toma para ti Josué, filho de Nun, homem em quem há espírito, e põe a tua mão sobre ele. Então nos versículos 22 diz: e fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs suas mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Então aí encontramos o tipo, no antitipo, é Jesus Cristo como o nosso bom pastor. E ele sendo um bom pastor, as ovelhas devem conhecer a voz do seu pastor. A pergunta que nós podíamos lançar de reflexão é: nós como ovelhas de Jesus Cristo, conseguimos ouvir a voz do nosso pastor? Há muitas vozes que podem se ouvir. Exato. Há muitos pastores que aí existem. Mas o nosso pastor é Jesus Cristo. Então nós temos que conhecer a voz do nosso pastor, para que o nosso pastor consiga levar-nos, de fato, a verdes pastos. E este verde pasto é a Canaã celestial, onde ele promete que nós entramos. Então, quando o versículo 23 já diz que deu-lhe os mandamentos, é que não temos como ovelhas, não cumprir os mandamentos para que nós alcancemos a Canaã celestial, ouvindo aquele que é o nosso bom pastor. Eu poderia aumentar nessa parte de
eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E as ovelhas em si também conhecem ao seu pastor. Se chega um outro pastor, eles vão ver que este não é o nosso pastor. Eles veem. Então, para podermos ver qual é esse nosso pastor, através do quê? É através das Escrituras. As Escrituras Sagradas é que vão nos levar a um bom pastor, que é o Cristo Jesus. Amém. Ele que é o verdadeiro pastor, mas na base do quê? Desta palavra. Amém. Em jeito de resumo, quando nós olhamos para essas 3 fases, vamos apresentar o modelo perfeito em Cristo, na sua igreja. Israel devia ser um filho obediente. Jesus Cristo foi um filho obediente. Ok? A igreja hoje é o Israel espiritual, quando falamos da fase eclesiológica. E quando falamos da questão de escatologia, os remidos formarão o Israel de Deus. Então, quando olhamos essas fases, mas a fase mais fundamental para nós hoje como cristãos é a terceira fase, o santuário, onde Jesus é o verdadeiro santuário de Deus, onde Deus pretende habitar em cada um de nós, nos corações de cada um de nós. A igreja é o templo do Espírito Santo e Deus habitará com seu povo na Nova Jerusalém. Então podemos, de forma assim resumida, dizer isso. Apresentando ainda alguns tipos de Josué para com Jesus Cristo, que apontam Jesus Cristo de fato como o cumprimento da sombra. Josué capítulo 5, versículos 8 a 12. Diz o seguinte: a nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados. 9. E o Deus eterno disse a Josué: hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal. E este nome continua até hoje. 10. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó. E ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês. 11. No dia seguinte, comeram alimentos daquela terra, cereais dourados e pão sem fermento. 12. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles comeram os alimentos da terra de Canaã. O que encontramos aí? Encontramos 3 elementos fundamentais que prefiguram a vida de Jesus Cristo na missão de Josué. Encontramos que eles são circuncidados, porque é preciso entender de que quando eles conseguem adquirir a terra, lá na cidade de Jericó, quando eles conquistam, há pessoas que não eram do povo de Israel, que passaram a ser do povo de Israel, tal como foi, por exemplo, também o êxodo do povo no Egito, quando o povo foi liberto no dia da Páscoa. Existiam também pessoas que não faziam parte, que pediram fazer parte e encontraram o quê? Achego dentro do povo de Israel. Então o mesmo aconteceu aqui. Repare que faz uma promessa à mulher prostituta, que olha, quando estiver a ser libertado deste povo aqui, você e sua família também farão o quê? A juntar-se a nós. Aqui eu quero que nós possamos refletir nos 3 elementos que fazem essa menção. Tem a questão da circuncisão, tem a questão da Páscoa, eles comem os alimentos da terra, comem o maná, mas faz menção de que depois do 3º dia, este maná não caiu mais. Aí encontramos na vida de Jesus Cristo o aspecto da morte, a Páscoa, morte de Jesus Cristo na cruz. Encontramos a questão da ressurreição de Jesus Cristo como segundo elemento. E por fim encontramos a questão da ascensão de Jesus Cristo ao céu. Então, quando Jesus Cristo ascende ao céu, Jesus Cristo prefigura aí o termo de maná. Então, Jesus Cristo era o pão do céu, vivo, para os discípulos e para tantas outras multidões. Mas quando ele ascende ao céu, aquele maná cessou. No sentido mais direto,
no sentido mais direto. Mas nós sabemos que continuamos a ter o pão do céu quando nós meditamos nas Sagradas Escrituras. Mas aí, ao olharmos para estas fases que Josué aplicou aí em capítulo 5, que é a questão do pão da terra, a questão da circuncisão, a Páscoa e o termo do maná, prefiguram a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Antes do irmão Samuel comentar, podíamos também estabelecer o paralelismo entre Moisés, Josué e Jesus Cristo. Sim, eu quero de muito admirar, né? Essas lições são lições em que se o mundo acatasse, eu acredito que o mundo seria mais belo e Cristo voltaria mais breve a ver nesta terra, mas pela negligência, por esses pastores que andam por aí e que estão enganando muita gente, quererem distorcer a verdade, porque muitos já têm debatido com muitos a dizer que o Velho Testamento já não tem mais impacto, não tem nenhum impacto para o Novo Testamento. Não só agora estamos a viver falam do tempo da graça. E eu muitas das vezes tenho perguntado a muita gente, agora, quando fala-se dessa graça, o que é isso de graça? Até eu tive que fazer um exemplo. Vamos supor, se uma pessoa chega, por exemplo, esta água que tenho aqui hoje, eu recebi de graça. Mas eu acredito que esta água custou alguns valores para o bolso de alguém. Para dizer que a graça que nós hoje em dia estamos a aplaudir nesta terra, É uma graça custou, barata. sim, é uma graça barata, mas custou a vida de alguém. Que esta alguém, assim que está no céu, no santuário celeste, à espera de mim, à espera do irmão, à espera da irmã, para podermos nos apresentarmos e para podermos pedir perdão e que possamos termos mais chance de entrarmos aonde? Na Canaã Celestial. Então, eu admiro muito essas pessoas que tinham que, na verdade, vir e observarem por si e tentar examinarem por si desde o começo para ver aonde que Cristo encaixa e aonde que Cristo terminou. Porque se é que Cristo terminou, aonde que terminou? Porque vão ali em Mateus 5 que diz que eu não vim para abolir a lei, mas vim para cumprir, para dizer que tudo está cumprido, tudo já não existe mais nada que tem que... Mas a Bíblia ainda continua a nos exortar que possamos fazer o quê? Termos uma caminhada de obediência. Se vamos em Deus a partir de quê? De Cristo. Sem Cristo, não há caminho para onde? Para Deus. Ele é o caminho. Ele é o pão da vida. Que os nossos pais no deserto foram alimentados. Beberam da água da rocha. Essa rocha, a Bíblia diz que era quem? Era Cristo. Então, para termos a vida em abundância, para termos a garantia da nossa salvação, temos que seguir este Cristo. Porque aquelas coisas todas que Deus disse para Moisés fazer e que foram quebrados aqui na terra, dão continuidade no céu. Cristo está lá como sacerdote. Aquilo que o sacerdote terrestre fazia é o que Cristo ainda continua a fazer. Podemos ler o Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 a 19, porque queremos voltar a estabelecer o paralelismo entre os três, né? Moisés, Josué e Jesus Cristo, para os irmãos dizer de que forma o Josué se encaixa, por exemplo, nesta profecia. Vamos dizer, aponta para quem e como é que podemos encaixar Josué. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 até 19. Diz o seguinte: do meio do povo, Deus escolherá para vocês um profeta, que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. 16. Lembre-se de que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Eterno assim: ó Deus, não nos obrigue a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não moramos. 17. Então o Deus Eterno me disse: este pedido do povo é justo. 18. Do meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. 19. Como eu
castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. Amém. Então, como é que nós podemos estabelecer o cumprimento desta profecia? Como é que podemos encaixar Josué dentro desta profecia? Quem é esse profeta que Deus levantaria que seria semelhante a Moisés? E como é que nós encaixamos Josué? Jesus Cristo, na verdade, é um dos que pode ser colocado como profeta, que seria levantado no meio do povo e que deveriam ouvi-lo como enviado de Deus. Mas encontramos lá os tipos também. Se repararem para capítulo 31, diz que e chamou Moisés Josué, ele disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra e o Senhor jurou aos teus pais lhe dar e tu farás a herdá-lo. E o Senhor, nos versículos 8, e o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti e será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Então aqui encontramos Jesus Cristo quando foi enviado por Deus para vir salvar a humanidade. Em nenhum momento Deus disse que ia desamparar ele. Então, o próprio Moisés, quando foi levantado por Deus para conduzir o povo de Israel, Deus disse que eu estarei consigo. Tu vais conduzir o povo e eu estarei contigo, não irei te desamparar. Então, quando chega a vez de Moisés morrer, Deus suscita também a quem? A Josué. E Josué é alguém que, diante da multidão, tinha tudo para ser o substituto de Moisés. Mas Deus fez com que o povo pudesse ter a certeza de que este, de fato, é a pessoa que Deus o colocou. Repare que existia no seio do povo uma desconfiança. Será que este, de fato, vai conseguir terminar o trabalho de Moisés? Então, Deus tentou mostrar ao povo que, olha, este é alguém que eu escolhi e vocês devem, de fato, ouvir a ele. Há um versículo aqui na Bíblia que faz menção a esta citação. Por exemplo, no livro de Josué, capítulo 3, nos versículos 7. Aí a Bíblia diz que o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como foi com Moisés, assim serei com quem? Contigo. Então significa que o povo tinha a prerrogativa de desconfiar, mas Deus criou condições necessárias e suficientes para mostrar que tal como esteve com quem? Com Moisés, também estaria com Josué. Então qual foi um dos milagres que Jesus Cristo fez perante Josué, para que o povo pudesse crer? A questão, por exemplo, da travessia do Rio Jordão. O povo, ao ver aquilo ali, recordou do quê? Da travessia do Mar Vermelho. As circunstâncias quase que eram as mesmas. Josué, aplicando esta prática miraculosa diante do povo, e para Jesus Cristo, por exemplo, a aplicação disso para Jesus Cristo é que Jesus Cristo também, quando inicia o seu ministério, ele faz um milagre. Onde é que ele faz esse milagre? Quando ele transforma água em vinho, iniciando o seu próprio ministério. Josué também, logo que foi chamado, teve que acontecer alguma ação miraculosa para que o povo pudesse crer que é o servo levantado por Deus e que tudo em que ele ali a ordenar, nós teremos que fazer o quê? Teremos que seguir. Então, os que estiveram, por exemplo, atentos na questão do milagre que Jesus Cristo fez, sendo um antítipo dos que nós falamos no passado, percebemos que muitos ali maravilharam-se daquilo e entenderam que então este é de fato que é um filho de Deus, porque ninguém tinha a capacidade de transformar água em vinho. Então, são estes exemplos que eu também aqui poderia fazer menção. No Josué capítulo 1, versículos 16 e 17, nós encontramos aí o povo a dizer que tudo realmente o fores a ordenar, nós assim faremos desde que o Senhor esteja contigo. E o Senhor provou ao povo de que estava com quem? Com Josué, e o povo continuou a acreditar em Josué. Existe esta relação entre Moisés como profeta, que o povo teve que confiar, existe aí o Josué como profeta, como servo de Deus, que o povo teve que confiar. Existe Jesus Cristo nos nossos dias, como aquele que foi enviado de Deus e que nós temos que confiar de que Ele vai levar-nos, de fato, a Canaã celestial. Ele promete-nos uma vida melhor. Queria também citar ou falar sobre um outro profeta, de acordo com a lição ou os versos que nós lemos de Deuteronômio, né? Que fala o próprio Deus que diz que eu levantarei, porque o próprio povo é que escolhe. Depois de que para Moisés não vale a pena
nos permitir com que o Deus possa falar com quem? Conosco. Mas podemos que de ti, de tudo que ele tem, vai dizer a ti e nós vamos fazer o quê? Vamos obedecer. Desses profetas também, nós vimos também que Deus também cumpriu com a sua promessa. Depois desses todos, teve que levantar o profeta Samuel. Além de Jesus Cristo, ele levantou o quê? O profeta Samuel, que esteve no meio do povo. Mesmo que depois de haver aquela rebelião deles, de terem apreciado o mundo, ver a paisagem em si, e ver outras nações, e cobiçaram, e que eles queriam o quê? Queriam um rei. Mas Deus tem cumprido, assim como no tempo de Jesus. Hoje também, a minha pergunta que não me cala, porque muitas das vezes as pessoas têm me feito essa pergunta. Agora, imagina lá, nos diga lá, senhor Samuel, outros profetas que Deus levantou, quais são? Porque estamos a ver muitos profetas no mundo inteiro. Será que esses profetas são profetas levantados por Deus? E a minha resposta é: eu não posso afirmar que este é este, mas a própria Bíblia nos diz o quê? Aquele que vai de acordo com quê? Com as Sagradas Escrituras. Este não está contra quê? Não está contra Deus. Mas, muito mais, eu confio em quê? Na palavra de Deus do que na pessoa. Prefiro que a pessoa diz. Nós estamos aqui, estamos a falar algumas palavras, estamos a citar aonde? Nas Sagradas Escrituras. Assim como Ellen White usa uma parte, cita onde? As palavras da Bíblia. Então, para dizer que tem mais F. Talvez só dando uma ênfase na questão dos profetas e credibilidade dos profetas. Dentro do próprio Adventismo há uma contradição aqui, ou há um paradoxo, porque nós sabemos que a Igreja Adventista é uma igreja profética, e o ministério de irmã Ellen White afirma categoricamente, ou dá-nos mais ênfase a esta ideia de que nós somos uma igreja profética e que ela é uma profetisa de Deus levantada para dizer aquilo que é a vontade de quem? De Deus. Agora, há uma relação que se pode estabelecer entre Moisés e a irmã Ellen White. Se vocês irem para o livro de Deuteronômio, capítulo 31, olharmos para os versículos 24, por exemplo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas, que levaram a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura servidez. Eis que, vivendo eu ainda, hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Então, Moisés levou os livros da lei e colocou ao lado do que? Da arca do concerto. O que seriam livros da lei hoje, ao lado do concerto? São os testemunhos, é o espírito de profecia. Estão ao lado da arca, do santuário, lá no santuário celestial. Mas o que encontramos aqui? Encontramos algumas pessoas achando que não. Os textos de irmã Ellen White não podem influenciar muito na nossa compreensão bíblica, mas o que estamos a entender aqui é que podemos pegar a irmã Ellen White como um tipo de Moisés. Só para endossar mais essa ideia, ao olharmos para esta citação, por exemplo, da irmã Ellen White, ela diz o seguinte: às vezes surge a pergunta, e se a senhora White morresse? Respondo: os livros que ela escreveu não morrerão. Eles são um testemunho vivo do que dizem as escrituras. Então, a mesma coisa aconteceu aqui com Moisés. Moisés, para salvaguardar que não houvesse corrupção, mesmo apesar da sua morte, ele deixou os testemunhos onde? Ao lado da. E nós hoje temos também o espírito de profecia como testemunhos que vão auxiliando o nosso entendimento sobre as próprias Sagradas Escrituras. Ela morreu sim, mas o que ela escreveu continua sendo luz para o povo de Deus. Então, este é o comentário que gostaria de acrescentar na deixa do irmão. Então, quando nós analisamos em jeito de resumo, é que o profeta que seria levantado no meio do povo, semelhante a Moisés, de forma parcial, essa profecia cumpre-se em Josué, que é um tipo também de Moisés. Mas de forma completa vai se cumprir em Jesus Cristo. Portanto, Moisés, assim como Josué, são tipos de Cristo. Então, é isso que nós podemos avançar aí, mas existem 3 pontos
fundamentais que nós tiramos desta lição de Josué como tipo. O primeiro é o porquê que Josué é um tipo de Cristo. Nós já vimos, porque o seu nome e sua missão simbolizam o papel de Jesus como libertador e guia espiritual do povo de Deus. Agora, o que a liderança nos ensina, a liderança de Josué? Que a obediência e a confiança em Deus garantem-nos o quê? A vitória. Agora, como sua história aponta para a Cristo, porque assim como Josué lutou com inimigos visíveis e teve a vitória porque confiou em Deus, Cristo luta com os nossos inimigos invisíveis e obtém o quê? A vitória. Então, todos aqueles que se colocarem do lado dele, confiarem em Deus, vão obter a vitória sobre o pecado, acima de tudo. Agora, quando nós saímos daqui, porque já vamos ver o cumprimento parcial desta profecia, que é Josué, vamos ver o cumprimento total, que é Jesus Cristo, ou seja, o verdadeiro Josué, como o antídoto. Porque o tipo é a sombra, que aponta para a realidade, que é o antídoto. O que nós podemos dizer sobre a lição que fala do verdadeiro Josué? Que lições os irmãos extraíram desta lição? O verdadeiro Josué, conforme se disse, é o próprio Jesus Cristo. O tempo em que nós vivemos, parece que as pessoas não estão aptas a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Estamos numa jornada, estamos rumo a Canaã celestial, tal como Josué teve a missão de conduzir o povo a entrar lá. Cristo, estando no lugar santíssimo, o seu grande propósito é que nos conduza até a Canaã celestial, mediante a sua obra de intercessão. Agora, nós precisamos acreditar nisto, acreditar que o trabalho de Jesus Cristo está realizando lá, está ao nosso favor. Estando ele ao nosso favor, nós temos que cooperar com ele. Cooperar com ele significa ser pessoas devotas a Jesus Cristo, seguindo aquilo que são os seus preceitos, os seus mandamentos, para que possamos moldar o caráter ideal, para que quando ele de fato possa regressar, possa reivindicar este caráter e nós habitarmos eternamente com ele nas nações celestiais. A Bíblia diz, aquele que crer em Jesus Cristo será o quê? Salvo. Mas aquele que não crer será condenado. Dentro da trajetória do povo de Israel, aqueles que creram em Josué conseguiram entrar na Canaã. Mas aqueles que não quiseram crer nem em Moisés, que foi o primeiro tipo de Josué, não conseguiram entrar na Canaã. Todos pereceram. Então, é preciso entender que, se nós não quisermos perecer neste mundo, precisamos crer no verdadeiro Josué, que é o próprio Jesus Cristo. É ele que diz lá em Apocalipse, ao vencedor, eu dar-lhe o direito de estar nas nações celestiais. Amém. Vou citar algumas palavras dele no livro Patriarcas, né? Poetas 209, que diz o seguinte: Satanás está sempre em atividade, esforçando-se por perverter o que Deus falou, por cegar a mente e obscurecer a compreensão e levar desta maneira os homens ao pecado. E por isso que o Senhor é tão explícito, tornando suas reivindicações tão claras que ninguém está no caso de errar. Isto para nos dizer o quê? O mundo está tão seco. Assim como o moderador estava a falar sobre a luta espiritual. Eu tenho dito sempre para as pessoas que, se Deus permitisse que as pessoas vissem o que está a acontecer na vida de cada dia, que os anjos travam para nos defender, íamos abrir a cova para tentar nos esconder. Só que estamos diante de uma coisa em que nós até negamos na pessoa de Cristo, mas já sabemos que não há outro caminho, não há meio. O requisito para a nossa salvação é Cristo. Negando assim como não. Nós sabemos até no tempo em que Herodes trouxe Barabás. Quando vamos no livro do Êxodo, que fala sobre a Páscoa, quando os israelitas queriam sair do Egito, a Páscoa que fizeram, Deus tinha dito que não queria um animal com defeito. Seria um animal de um ano. Se nós observarmos cá no Novo Testamento, quando Jesus Cristo é levado perante
Barabás. E o povo escolheu o quê? Escolheu Barabás que seja solto. Isto seria, Cristo tinha que morrer para salvar Barabás. Não era preciso que Barabás, com seu sacrifício, nos limpar nós. Mas era preciso o quê? Um animal sem defeito. Nós conhecemos a vida de quem? De Barabás. Barabás era um que fazia e desfazia. Então, Cristo precisou também morrer para salvar o próprio quê? O próprio Barabás. Então, para dizer que nós estamos diante de uma coisa em que Cristo, quando ressuscitou, entregou-nos a graça, diz que, amigo, esta é que é a sua salvação. Negando como não. No dia que você vai pensando melhor, ainda tem chance. E Ele está no céu à espera de cada um de nós. Daqueles que ainda negam a presença de Cristo, que ainda negam o nome de Cristo. Então, o convite é: Satanás está cada dia que passa a lutar para cegar as pessoas para que não possam ver a Cristo como sendo o único Salvador. Ele já sabe que já foi vencido. Então, cabe a nós, como é que nós se encaixamos? Estamos do lado dele ou estamos do lado de quem? Mas a salvação já está posta aqui nas mãos e tem requisitos que nós temos que seguir. Se nós queremos encontrar tudo, é só pegarmos na Bíblia. Amém. Então aqui encontramos que Jesus é o verdadeiro Josué. Exato. Ou seja, ele é o antitipo do tipo que é Josué. Exato. Ele não conduz o povo para uma terra física como tal, exato, mas ele nos conduz em direção a Canaã celestial. Assim como Josué distribuiu herança sobre o povo quando entraram na terra prometida, Jesus Cristo promete distribuir a vida eterna como uma herança para todos aqueles que o aceitaram como seu Salvador. Então, nós somos convidados a viver de acordo com a vontade de Deus para que possamos reclamar esta herança e Deus nos conceder. Em Cristo, todas as promessas divinas encontram o seu cumprimento. Então, aqui para finalizar, vamos estabelecer, por exemplo, a relação que podemos encontrar entre nós e Josué. Porque já vimos o paralelismo de Moisés e Josué com Cristo. E nós e Josué, o que é que nós podemos dizer sobre esta lição? Muito já se disse, talvez podíamos dizer já em outras palavras, Josué e nós. As palavras que nós lemos lá no livro de Deuteronômio, onde Moisés dizia a Josué para que se esforçasse, tivesse bom ânimo, porque Deus estaria com ele. Nós podemos nos colocar também no lugar de Josué, como um tipo para colaborarmos com Jesus Cristo, que é o antitipo. A ideia aqui é você refletir-se como Josué. E se você refletir-se como Josué, você vai perceber que você precisa entender que você é um subpastor, tal como Josué também foi um subpastor. Você vai entender que tem uma missão. E esta missão não é só para salvar a si próprio, é também para salvar os outros. Então, eu preciso pregar a mensagem da volta de Jesus Cristo, preciso compartilhar o Evangelho eterno às multidões, para que as multidões possam se preparar para juntos entrarmos na Canaã celestial. Então, a reflexão que se pode apresentar ainda é de que forma as pessoas confiam em ti, tal como confiaram em Josué. Que estilo de vida tu tens para que as pessoas confiem em ti e acreditem que das tuas palavras, daquilo que tu vives, seguindo o seu exemplo, eles poderão fazer o quê? Poderão estar a trilhar o bom caminho. Porque nós vemos o povo a confiar em Josué nessa perspectiva. E Josué conseguiu, de fato, porque ela temente a Deus, conseguiu levar o povo para lá. Agora, nós temos que buscar a santificação para que nós possamos trabalhar com Deus. Deus não pode trabalhar conosco se nós não formos pessoas que se santificam. Então, Deus tem um trabalho grande para nós, tal como teve um trabalho a fazer com o próprio Josué. Há pessoas que precisam atravessar o Jordão. Há pessoas que precisam chegar à Canaã celestial. Mas os instrumentos que Deus deixou aqui na terra para que isso possa acontecer
somos nós. Exato. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, e vi os 3 anjos a voarem pelo meio do céu. Não são anjos literais, somos nós. Então somos nós que temos que sair a dizer às pessoas: o dia do sábado é este, o verdadeiro dia da adoração. Isto pode segundo a Bíblia, isto não pode segundo a Bíblia. Assim as pessoas estarão a se preparar por intermédio novo. Nós como instrumentos nas mãos de quem? De Jesus Cristo. Eu podia dizer que olhar para nós e olhar para Josué, a diferença é que Josué conduziu uma grande nação, passou por um Jordão literal, mas o nosso Jordão é espiritual. Não temos muita multidão como nós podemos imaginar, mas temos o quê? A nossa família, que podemos considerar como sendo o primeiro campo de atuação para fazer essas pessoas a aceitarem Jesus Cristo e entrarem na Canaã celestial. Exato. E para aumentando também, se nós vemos Josué foi como um líder. Se nós olharmos ao mundo inteiro, a liderança começa na família. Eu sou um bom adventista, mas a minha família como é que está? Se a minha família faz a vontade de Deus ou não. Para todos os líderes que estão nas igrejas adventistas do sétimo dia, mesmo que sejam as outras, a lição nos convida que nós sejamos uns bons líderes para levar a congregação de Deus a atravessar de vários desafios do mundo. Sabemos que o mundo oferece muita coisa, o diabo está oferecendo várias oportunidades, o diabo está a trazer. Mas, se nós estamos a observar o mundo inteiro, nós estamos a ver o Josué, o verdadeiro Josué em nós, nas nossas vidas. O que está nas igrejas hoje em dia são críticas, portanto, os dedos daquele com aquele. Não estamos preparados. A pergunta que eu poderia não me calar é: estamos preparados para a Canaã celestial, assim como o povo? Assim como dizia aqui o meu colega, dizia que temos que nos santificar. A partir de já, com estas lições que nós estamos a ter, as lições de fé são lições que devem, ao terminarmos essas lições, temos que sermos pessoas que já mudamos o nosso caráter, a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de estar. Temos que mudar para que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo que Jesus Cristo prometeu aos nossos antepassados que Ele enviaria e que Ele cumpriu. O Espírito Santo está. Ele só quer o corpo preparado para poder Ele entrar e que possa nos usar. Amém. Okay. Gostaria que lêssemos a primeira carta aos Timóteos, capítulo 6, versículo 12. Diz o seguinte: milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, aqui encontramos também aquilo que poderíamos dizer que é a relação entre Josué e nós. Sim. Somos chamados a lutar uma boa batalha da fé. Porque nós temos lá em Efésios, capítulo 6, já nos apresentado que a nossa batalha não é essa física. Nossa batalha é espiritual. Então, precisamos combater um bom combate da fé e confiar no poder de Deus. Para que aquelas palavras do apóstolo Paulo possam se cumprir em nós. Combati um bom combate e guardei a fé. A minha recompensa está guardada. Minha coroa me aguarda. Então, precisamos combater uma boa batalha da fé. E como podemos seguir o verdadeiro Josué, que é Jesus Cristo? Nós já sabemos, é através da nossa obediência, a nossa fé e entrega total a Deus. E uma aplicação prática é: assim como Josué, devemos conduzir os outros ao conhecimento da salvação. Isso que é Mateus capítulo 28, lá onde nós encontramos as guias de marcha que Jesus Cristo nos deu. Então, assim como Josué foi chamado a liderar com fé e coragem, nós, como adventistas do sétimo dia, somos também convocados a seguir a Cristo e participar da missão de conduzir outros para a terra prometida. Mas nós estamos a falar da Nova Jerusalém, nós estamos a falar de Canaã celestial, onde depois dos 1000 anos nós iremos ficar aqui numa nova terra. Então, somos chamados a desempenhar esta mesma
missão. O exemplo de Josué nos lembra que a vitória é certa para aqueles que permanecem fiéis. Cristo, o verdadeiro Josué, nos chama a viver como herdeiros da promessa, firme na esperança da sua vinda. Então, nós temos que fazer isso. Então, aqui são alguns elementos que nós podemos encontrar. E lá no fim, o autor diz que quanto mais contemplamos Jesus, mais refletimos a beleza do seu caráter. Isso é fundamental para o objetivo da nossa caminhada diária com Cristo. É por isso que o tempo para estudar a palavra todos os dias é tão importante. Também devemos passar tempo pensando na vida, no caráter e nos ensinamentos de Jesus. Ao contemplar, somos transformados. Então, este é o nosso papel, não é? Para levarmos as pessoas em direção a Canaã celestial. E não sei se temos alguma coisa por acrescentar antes de irmos para as últimas considerações no que diz respeito a esta lição? Sim, eu queria acrescentar nessa parte do apóstolo Paulo, onde que falamos de o apóstolo Paulo diz combater um bom combate, né? Muitos não acreditam na vinda de Cristo. Então, dizem que isto são coisas que nunca vão acontecer. Mas nós acreditamos em si que o mesmo apóstolo Paulo, ele na sua vida, ele esperava ver Cristo. Exatamente. Se nós estamos a ver as cartas que ele escreveu essas cartas na confiança de ver Cristo ainda naquela geração. E nós também estamos a evangelizar, estamos a falar desse Cristo na confiança de fazer o quê? De ver Cristo ainda na nossa geração. Sabemos que nós podemos passar deste mundo, mas sem ver o quê? Sem ver Cristo mais. As nossas obras que façam o quê? Nos acompanham na nossa vida, para que quando Ele voltar, as nossas obras também possam alavancar. Amém. Então, assim chegamos ao fim do nosso estudo. E queremos agradecer desde já os irmãos que vêm nos acompanhando do outro lado de casa. E para aqueles que estão aqui pela primeira vez neste programa Esperança para a Vida, pedimos desde já que possam subscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com os demais, especialmente colocar aquilo que são os vossos comentários, as vossas perguntas, para juntos enriquecermos o estudo da nossa lição. E agora vamos abrir o espaço para últimas considerações. Irmão Jaime, muito obrigado pela sua presença. Nós agradecemos, as portas desta casa estão sempre abertas para si. Pode deixar as suas últimas considerações? Muito obrigado. Agradecemos pela companhia que nos foi dada, pelos que nos acompanham estando de casa. As minhas últimas considerações quero deixar em forma de texto, no livro de 2 de Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 a 8, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver em abundância estas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem estareis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quero com essas palavras dizer que vamos, de fato, crescer no conhecimento de Jesus Cristo, seguindo essas todas estratificações. Cada uma dessas etapas é fundamental para nós nos prepararmos para entrar na Canaã celestial. No livro de Atos dos Apóstolos, a irmã Leila White, comentando estas escadas, diz que essas palavras são plenas de instrução e se referem à nota tônica de vitória. Tal como o povo venceu na companhia de Josué, nós também precisamos vencer, mas para vencer precisamos seguir plenamente essa escada. Continua dizendo ela que o apóstolo apresenta perante os crentes a escada do progresso cristão, cujos degraus representam qual um acréscimo no conhecimento de Deus, em cuja ascensão não deve haver parada. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade são os degraus da escada. Somos salvos por subir degrau a degrau, passo após passo, para o alto ideal de Cristo para nós. Assim é Ele feito para nós sabedoria e justiça, santificação, assim como redenção. O que nós queremos ao estudar esta lição é sermos redimidos.
Que Deus possa abençoar a cada um de nós, que estas lições tenham impacto nas nossas vidas enquanto estivermos nesta jornada a Canaã Celestial. Amém. De igual forma, queremos abrir o espaço para últimas considerações, mas também antes agradecemos pela presença do irmão Samuel Rabani. E esperamos contar com seus comentários assim que puder ser possível se fazer presente aqui. Irmão Samuel, pode deixar as suas últimas considerações para os irmãos que nos acompanham? Muito obrigado. Eu agradeço o convite para podermos debater acerca da lição e querer também dizer algumas palavras que estão escritas no livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 3, diz o seguinte: felizes quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que tudo isso acontecerá. Estamos a viver nos últimos tempos, então eu quero apelar a todos que possamos sempre ouvirmos o que as Escrituras dizem e possamos refletir a cada dia que passa, porque daqui a pouco Cristo há de voltar e se Ele voltar vai encontrar a qualquer um sem estar preparado. Que possamos ficar preparados, lermos as Escrituras e confiarmos a palavra que é com Jesus é que nós vamos ter a salvação. Amém. Amém. E para finalizar, lemos Colossenses capítulo 3, versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor a herança, como recompensa, servir a Cristo o Senhor. Então somos todos convidados a servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E contamos com a vossa presença para o próximo estudo da lição. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.